Capítulo 253, Deuses. Aquelas palavras e aquele nome soaram como explosões na cabeça de Zhao Tian, que imediatamente ficou em alerta. O último encontro dele com um deus foi algo que não deixou muitas saudades. Onisciência. Endao, você está dizendo que ele é o Eda, aquele dos mitos antigos. O deus que pôde ver tudo e todos, em qualquer lugar. Mesmo que aquilo tivesse saído da boca do próprio Gold, Zhao Tian tinha que confirmar. Gold permaneceu com um semblante sério enquanto Endao tomava a iniciativa de responder. Eu posso me lembrar de tudo, também. O dom da onisciência vem acompanhado da capacidade de herdar as memórias dos meus antecessores. É por isso que eu me sinto envergonhado ao encarar o grande arcanjo. Se eu tivesse qualquer intenção de entrar em um embate, eu certamente não viria sozinho. Eu traria, no mínimo, o pai de todos e mais algumas dezenas de deuses. Endao terminou enquanto olhava para o Gold. Zhao Tian olhou para o Gold e percebeu que um pequeno fio dele estava inclinado a acreditar nas palavras do Endao, mas a raiva ainda falava mais alto. Endao, por sua vez, já sabia que convencer Gold não seria tão fácil e por isso continuou explicando. Todos que nascem com o meu dom, já nascem sabendo tudo sobre o universo, mas cada um de nós tem uma personalidade e a sua própria noção do que é certo e errado. Eu nasci há cerca de 1,5 milhões de anos e sempre soube o exato local onde o Senhor descansava, mas nunca revelei tal fato, porque eu entendo que a minha missão não é servir aos deuses ou aos seus interesses. A minha missão é servir a toda a criação e manter o equilíbrio do universo. Que piada! Antes que Endao pudesse terminar, Gold bufou e falou num tom sarcástico, e depois continuou. Você está vendo algum equilíbrio à nossa volta? Era melhor se você tivesse vindo até mim há 1,5 milhões de anos, assim eu já teria acabado com vocês e me poupado de toda essa ladainha. Endao acenou com a cabeça e abriu os braços enquanto falava. Eu não vim para lutar. Eu estou aqui para que o Zhao Tian entenda o que ele enfrentará e, assim, equilibrar as coisas. Se ao término dessa conversa, o grande arcanjo julgar necessário, eu entregarei a minha vida, sem nenhuma resistência. A atitude de Endao fez com que Gold ficasse um pouco menos propenso a atacar de imediato. Por causa disso, Gold olhou para Zhao Tian e depois para o Endao, antes de dizer num tom contrariado. Você tem 5 minutos. Assim que aquelas palavras caíram, Zhao Tian olhou para o Gold, sorriu e lembrou que as palavras grande arcanjo foram dirigidas ao Gold com uma certa frequência e, se tinha algo que ele realmente queria saber era sobre isso. Por que você chamou ele de grande arcanjo? Se tem algo que ele não é, é um anjo? Zhao Tian perguntou, antes de afirmar. Endao sacudiu a cabeça e respondeu com outra pergunta. O que você acha que é um anjo? Isso é fácil. Zhao Tian afirmou, antes de dizer. Anjos são seres de luz, puros e bondosos. Endao, então você presume que existe uma raça de anjos, seres divinos feitos de luz? Você está completamente enganado. Tal raça nunca existiu. Me diga, qual é a coisa que você tem que mais se aproxima da forma de um anjo? Não. Zhao Tian imediatamente se lembrou das armaduras que a Blood Marie se transformava e não pôde evitar que sua cara ficasse como uma expressão desacreditada. Ele realmente não queria acreditar no que estava pensando. Sim. Endao acenou com a cabeça e afirmou, antes de olhar para o Gold dizer. Todos os anjos e arcanjos que existem nas histórias e mitos são a mesma pessoa. Quando Endao olhou para ele e terminou de dizer aquilo, Gold imediatamente interrompeu. Ei, filho de chocadeira, conversem o que quiserem nesses 5 minutos, mas me deixem fora disso. Endao, eu farei o possível, mas algumas coisas são imprescindíveis. Gold, então resuma. Enquanto isso, Zhao Tian, que ainda estava atônito depois de escutar que Gold era um motivo de existir mitos e lendas sobre anjos e arcanjos, tinha acabado de ouvir ele dizer uma ofensa inusitada. Filho de chocadeira, de onde ele tira essas coisas? Zhao Tian murmurou. Nesse momento, Endao olhou para ele e falou. Isso é outra coisa que você deve saber. Apesar de alguns de nós parecermos com vocês, nós, deuses, não somos gerados de uma mãe ou somos fruto de uma conjunção carnal. O que nos dá a vida é algo diferente, algo que você carrega um pedaço dele consigo. É o salgueiro da vida. Nós somos, literalmente, frutos do salgueiro da vida.
É ele que decide quando, qual e como cada um de nós nascerá. O Salgueiro da Vida gera 3 tipos de deuses: os deuses baixos ou semideuses, que são encarregados de monitorar pequenos planetas e guiar e proteger as suas raças. Eles geralmente têm um nível de poder limitado para o padrão dos deuses e são os peões da nossa raça. Porém, não se engane, eles ainda são tão fortes quanto os seus profanos e alguns santos. A próxima classe de deuses é chamada de Protetorado. Os deuses que compõem essa classe são responsáveis por fiscalizar os deuses baixos e os seus respectivos territórios. Um deus protetor, como eles são chamados, monitora desde sistemas solares a pequenas galáxias, e um único deus protetor tem poder suficiente para derrotar milhares de deuses baixos. Por fim, temos uma última classe: os grandes deuses ou deuses de primeira classe. Nós nascemos com uma frequência muito menor do que todos os outros e apenas um número limitado de nós pode existir. Cada um de nós tem uma forte ligação com um determinado elemento e somos praticamente imunes a ele. O nosso nível de poder não pode ser medido e mesmo que todos os deuses baixos e protetores se juntem, eles não seriam capazes de derrotar nem mesmo um de nós. Nós não somos classificados por méritos ou conquistas, nós somos classificados pelo nosso nascimento. Cada um deve saber o seu lugar e o seu trabalho. Cada um grandes deuses nasce com aquilo que chamamos de dom. Os dons divinos são habilidades que transcendem o entendimento e as barreiras físicas. O meu dom é a onisciência. Raijin, aquele que você conheceu há pouco, tinha o dom dos selos. Raijin era capaz de selar qualquer coisa no universo, seja ela feita de matéria, energia, espíritos, linhagens. Ele podia e sabia como selar qualquer coisa. Assim que Eindao terminou de dar uma breve explicação sobre os grandes deuses de Raijin, Zhao Tian se sentiu agradecido por estar vivo. Entender a magnitude do poder que esteve diante dele só fez com que o alívio por estar vivo ficasse ainda maior. Eindao, por causa do nosso poder e dos nossos dons, nós, os deuses de primeira classe, praticamente não recebemos ordens e não temos nenhuma função específica, mas, para dar sentido à nossa existência, nós decidimos que a missão de nossas vidas era proteger o Salgueiro da Vida e cuidar de toda a criação. Essa missão foi cumprida por gerações e gerações de planetas, desde o início da criação e do nascimento do primeiro pai de todos. Contudo, em algum momento, essa missão foi se deturpando e se perdendo. Alguns de nós começaram a se revelar para os mundos e, ao invés de guiar e proteger, passamos a dominá-los. Ganância, luxúria, soberba. Esses sentimentos eclodiram em nossos corações e passamos a agir como soberanos e tiranos. A nossa vontade passou a ser imposta e aqueles que não nos adorassem ou idolatrassem eram eliminados, escravizados ou doutrinados à força, até que entendessem que nós éramos o caminho da salvação. Nada, de ninguém em todo o universo passava despercebido, porque o meu antecessor era a peça central dessa inquisição contra os hereges. O caminho marcial era muito limitado e o conceito de energia espiritual era algo que somente os escolhidos de cada raça, aqueles encarregados de caçar os seus semelhantes, aprendiam. Digamos que eles eram ensinados e guiados até o que se conhece como o reino dominador. Isso é fraco para os padrões atuais, mas você, mais do que ninguém, sabe o que um dominador pode fazer contra pessoas sem nenhum cultivo. Naquela época, esses seres eram vistos como invencíveis, os verdadeiros escolhidos dos deuses, e todos acreditavam que quanto mais devotos fossem, mais perto estariam de serem os próximos escolhidos. Esse sistema perdurou por tantos anos que nem mesmo essa montanha seria capaz de acolher todos os zeros. A imortalidade fez com que nós praticamente esgotássemos as nossas fontes de diversão e prazer. E finalmente, quando não havia mais o que fazer, o meu antecessor viu um garoto humano, um encrenqueiro que tinha algumas ideias incomuns, e teve uma ideia. E Eindao pausou a sua fala enquanto olhava para o